Definição de civilização e barbárie. Civilização é um conceito que se refere a uma forma avançada de organização social, cultural e política, caracterizada por diversos elementos, como desenvolvimento tecnológico. Civilizações tendem a possuir tecnologia avançada, que pode incluir avanços em agricultura, arquitetura, transporte e comunicação. Organização política e social. Elas têm estruturas políticas e sociais complexas, como governos, leis, classes sociais e hierarquias. Cultura e artes. Civilizações produzem uma variedade de formas culturais, como arte, literatura, música e religião. Escrita. Muitas civilizações desenvolvem sistemas de escrita para registro de informações e comunicação. Desenvolvimento urbano. Elas frequentemente possuem cidades e centros urbanos, com sistemas de transporte, comércio e infraestrutura. Barbárie, por outro lado, é um termo usado para descrever um estado de falta de civilização ou comportamento primitivo e selvagem. No entanto, é importante notar que o termo barbárie é subjetivo e muitas vezes usado de maneira pejorativa, implicando uma avaliação negativa de uma cultura ou sociedade em relação a padrões considerados civilizados. O uso do termo barbárie pode ser problemático, pois reflete preconceitos culturais e pode ser usado para justificar atitudes discriminatórias. Em resumo, civilização refere-se a sociedades altamente desenvolvidas em termos culturais, tecnológicos e sociais, enquanto barbárie é um termo relativo que descreve um estado de falta de civilização, mas deve ser usado com cuidado devido à sua conotação negativa e subjetividade. A barbárie na modernidade. O conceito de barbárie na modernidade pode ser complexo e controverso, pois a noção de civilização e barbárie foi reavaliada ao longo do tempo. Na era moderna, o termo barbárie muitas vezes foi usado de maneira pejorativa para descrever comportamentos considerados brutais, cruéis ou fora dos padrões sociais aceitáveis. Aqui estão alguns contextos em que a ideia de barbárie na modernidade pode ser discutida. 1. Colonização e imperialismo. Durante o período colonial, as potências coloniais muitas vezes rotulavam as culturas indígenas como bárbaras para justificar a colonização e a imposição de valores e instituições europeias. Isso resultou na exploração e opressão de povos colonizados. 2. Guerras e conflitos. Em contextos de guerra e conflito, a ideia de barbárie pode ser usada para descrever atos de violência extrema, como genocídios e crimes de guerra, que são vistos como contrários às normas humanitárias e aos direitos humanos. 3. Diversidade cultural. À medida que as sociedades modernas se tornam mais multiculturalmente diversas, o termo barbárie é frequentemente usado de forma equivocada para descrever culturas ou práticas diferentes da cultura dominante, sem compreender a complexidade e a riqueza da diversidade cultural. 4. Desenvolvimento social. Algumas vezes, a ideia de barbárie é evocada para destacar questões sociais e econômicas, como a pobreza, a falta de acesso à educação e a criminalidade. Isso pode levar a estereótipos e preconceitos contra grupos marginalizados. 5. Ética e valores. Em debates éticos, a noção de barbárie pode ser usada para discutir questões morais, como a pena de morte, a tortura e os direitos dos animais. Pessoas podem considerar essas práticas como bárbaras, com base em seus próprios sistemas de valores. É importante reconhecer que o uso do termo barbárie na modernidade é subjetivo e muitas vezes carregado de julgamento cultural. O que uma cultura considera como bárbaro pode ser visto de maneira diferente por outra. Portanto, a análise crítica e a compreensão das complexidades culturais e históricas são essenciais ao discutir a barbárie na modernidade.